O Alisson e o Pituca de volantes, né? O Alisson mais destruidor, o Pituca de mais construção. E aí 4 jogadores, Soteldo, o Marinho, o Caio Jorge e o Lucas Braga, cuja posição eu nem consigo dizer, porque ele já jogou de lateral, já jogou de atacante, já jogou de meia. Ele é meio Jorge Henrique, assim, é meio híbrido, joga em tudo que é lugar. E eu queria entender o que estava por trás da mente inquieta do Cuca ao montar esse esquema, que é tão difícil que os meus colegas me deram respostas diferentes. Não, o Santos jogou assim, jogou no 4-2-4, no 4-4-2, o Lucas Braga estava mais recuado que o Soteldo era mais atacante. Cada um viu um esquema tático diferente. O que eu acho que mostra qual era a ideia do Cuca. Ela não tem um esquema fixo, era embaralhar completamente o Boca Juniors. É todo mundo rodar ali, esses 4 ali se embaralharem na frente e fazer uma confusão danada para cima do Boca. Ou estou romantizando demais o trabalho do Cuca, hein, Roger Flores, enquanto rodamos aqui os melhores momentos do bom empate do Santos ontem na Bombonera? Não, eu acho que o Cuca sempre gostou de criar algumas surpresas e de ter um esquema de jogo meio que, vamos dizer assim, clandestino, né, aos olhos da crítica. E isso ele fez muito com o Botafogo, fez com o nosso Cruzeiro lá em 2010 e 2011 na Libertadores, onde ele tinha o Pablo, que era lateral direito, mas ele usava como zagueiro, e o Alisson, que foi o nosso artilheiro da Libertadores em 2011, que era um atacante, ele usava como ala direita. E muitos críticos falavam que a gente jogava num esquema tradicional, e nada disso. A gente jogava com 3 zagueiros, com 2 alas bem agudos, né, com o Gilberto e com o Alisson. E ele tenta fazer isso com o Santos, né? Quer dizer, ele tenta fazer isso com todos os times que ele treina. E o Santos não seria diferente. Ele tem um time muito leve nas mãos. Eu até acreditei que ele começaria com o Sandri no lugar do Braga, para ter uma sustentação mais importante e dar liberdade para o Pituca, que eu concordo com você, para mim é um jogadoraço e ele teria mais peso, ou mais nome, ou mais grife, vamos dizer assim. E isso aí nem se discute, né? Isso aí nem se discute, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Acho que o Cuca está num momento brilhante. Eu acho que é tão brilhante, ou se não o momento mais brilhante dele da carreira, porque ele não só conduz o time dentro de campo, ele conduz a entidade Santos, o clube Santos, o tamanho do Santos nas costas hoje, com toda a experiência que ele traz de muitos anos de futebol. E com todas as dificuldades que passou, com a internação, a longa internação que sofreu com o Covid, e eu falando com ele enquanto ele estava internado, ele dizia assim, tá duro, tá difícil, ainda estou preocupado porque a minha família também tá sofrendo da doença em casa, ou seja, eu não sempre cito a entrevista do Marinho no Bem Amigo, quando perguntei ele, mas vem cá, salário atrasado, quem é o presidente? Não se sabe quem é o presidente, quando estava saindo, estava sendo o impeachment do presidente, se o outro vai assumir. Ele falou, nosso presidente é o Cuca. O Cuca é o técnico, o Cuca é o diretor técnico, o Cuca é o presidente, o Cuca é tudo. O Cuca é um belíssimo profissional, tem trabalhos maravilhosos, eu tô nessa aí. Não tinha uma coisa, não era um 4-3-3, era um 4-2-4, era um 4-1-3-2. Eu não gosto muitas vezes dessa coisa parece não, como é que é? Linha de ônibus, né? Pega o 4-3-2-1 que você vai para lá não sei aonde. Mas eu acho que ele quis ocupar o espaço, ele quis a posse de bola, ele propôs o jogo, porque ele sabe das fraquezas defensivas que tem o time do Boca. Ele não podia deixar o Boca à vontade para o Boca armar um contra-ataque que passasse pelo Tevez, que fosse para a velocidade do Vigia pela esquerda. Me esqueci o nome do outro agora, me fale o nome do que fecha da direita para o meio. Salve. Ou seja, ele foi... Salve, obrigado. Ele foi muitíssimo bem. O Santos dominou o primeiro tempo, o Santos teve chance de gol, o Santos mandou no jogo e depois ele botou o time lá atrás fechadinho os últimos 15 minutos, porque o 0-0 não é o resultado mais sonhado do mundo, mas é um belíssimo resultado, traz para decidir em casa. A tradição com o Boca é muito complicada. Eu acho que ele foi muitíssimo bem. Quanto ao pênalti, gente, não há a menor dúvida sobre a face da terra.
a gente perde tanto tempo para ver tanta bobagem no VAR. Como é que o juiz não foi ver isso, cara? É uma coisa impossível. Mas eu vou naquela sua. Quem já não se sentiu roubado pela arbitragem em favor do Boca, que levante a mão. Todo mundo em casa levantando a mão. E só um pouquinho, Serginho, o Galvão falou em posse de bola, o Santos teve 63% de posse de bola ontem na Bombonera. Fala, Serginho. Não, com relação ao esquema que o Cuca montou, é muito ruim a gente tentar fazer desenho, porque é um esquema que o jogo vai mexendo nele, né? De um modo geral, né, o Lucas Braga, ele entra para ocupar o lado esquerdo, para proteger, para não deixar o lateral direito do Boca avançar, né? Enfim. E com isso, ele soltou o Soteldo, né, que ficou absolutamente livre no meio, armando, etc, etc. A bagunça nossa senhora, que pênalti. A bagunça proposta pelo Cuca foi muito em cima disso, né? E acho que, de um modo geral, funcionou bem. Bom, o Galvão, eu vou pedir a sua ajuda para narrar o diálogo do VAR. Porque tem uma coisa boa na Conmebol, que eles divulgam os diálogos do VAR no dia seguinte. Então você sabe, pelo menos, por que os cidadãos ali não marcaram pênalti, deram impedimento, não expulsaram. Vamos ouvir o áudio entre a cabine do VAR e o árbitro para tentar entender por que o árbitro sequer foi chamado para rever o lance na cabine. Pode rodar, diretor, e depois o Galvão traduz. É bacana porque... Ok. Todo habilitado. Ojo la imputa. Se deja caer. A ver. Tranquilo. Rosa de fútbol. Putea. Deja seguir el jugador. Retardo, Roberto. No le voy a dar resistencia para atrás. Quiero ver velocidad normal. No le parece. La 3. Se lo busca mucho, dice. A ver, deja seguir. Cámara 3. Cámara 3. Cámara 3. Para atrás. Deja seguir. Deja seguir. Otro ángulo. Ok, le pone la pierna. A ver, detrás. A ver, desde la beauty. No. Que no reanuda. Ahí está. Cámara 7 también tenés. ¿Cómo lo ves, Eduardo? Cámara 7. Espera lo que hay. ¿Ah? Pero ese no quiero ver velocidad normal. Quiero ver velocidad normal. Espérame, Roberto. Retarda, Roberto. Retarda. Perfecto. No, roce de fútbol. Vale, mínimo para mí. Roce de fútbol. Seguimos. Roberto, continúa. Seguimos. Perfecto. Eu traduzo assim, é contra a Boca? Seguimos, adelante. Mas o Galvão é muito mais preciso do que eu. Eu queria... Dá para passar de novo. Eu queria tentar fazer como é que chama a tradução? Como é que simultânea? A tradução simultânea. Fica bem difícil. Conseguimos, Galvão. Vamos fazer. Vamos lá. Vamos lá, narrador aqui fazer a tradução simultânea. Vamos fazer. Ok, deixa eu prestar atenção. Vai. Então, ver se eu tô ligado, ver se eu tô esperto. Olha lá. O início lá. Vambora. Aí, você tá em posição legal? Tá. Limpo, nada. Ele se deixou cair. Olha, ele encosta nesse jogador. Tem um contato. Ele apecou? Não. Segura, juiz, segura. Quero ver na velocidade normal. Segura, Roberto. Aí, vamos lá. 3, pega 3, dá 3, não pega. Deixa seguir, me bota a câmera 3 aí. Deixa seguir, agora me bota a câmera 3. É assim que a coisa acontece. O outro tá falando lá. Outro ângulo. Ok, ele botou a perna. Quero ver de trás. Quero ver se não pega. Quero ver de trás. Câmera 7, também tem a câmera 7 aí? Como você tá vendo, Eduardo? Pera aí. Eu quero ver na velocidade normal. Então segura. Roberto, espera. Roberto é o juiz. Espera, Roberto. Agora, vamos lá. Pera aí, agora. Não. Toque de futebol. Seguimos. Roberto, continua. Seguimos. Era contra o Boca. Perfeito, disse o Roberto. Ô, Galvão, canta aí. Roberto, aspetta. Aí já vamos pro italiano. Aspetta ancora. É o Roberto Tobar, o árbitro. É muito louco, cara. É muito louco. É uma discussão muito louca. E tem um lá que só fica... Roberto, retarda, Roberto. Espera, Roberto. Roberto é o juiz, cara. E eles estão decidindo e o juiz não manda nada, meu amigo.
o juiz não viu, o juiz não olhou, o juiz ouviu 4 vezes, espera Roberto, e uma vez, ok, Roberto, não foi nada, toca. Galvão, a gente não vai resumir a história do Boca, 6 vezes campeão da Libertadores. Um time ajudado. Não, o Boca é um clube enorme, tenho o maior respeito pelo Boca, adoro a história do Boca. Mas a história do Boca contra times brasileiros, ela mostra que em 20 confrontos, ele levou a melhor em 17, só perdeu 3. Só que em muitas das vezes que ele levou a melhor, os clubes brasileiros têm milhões de motivos para reclamar. Vamos relembrar um pouco dessa história, que não é nada agradável de arbitragem para clubes brasileiros quando se deparam com o Boca. Em 2001, semifinal da Libertadores contra o Palmeiras, deram esse pênalti aí, do Alexandre no Barrijo. O que será que eles falariam no VAR hoje? E não marcaram esse pênalti do Córdoba no Fernando. Eu estava lá, na Bomboneira. Quando é que foi isso? Foi em 2001. Semifinal. Rapaz, em 2012, nas quartas, pênalti não marcado, um toque de mão do Roncalha. Não foi marcado. Esse pênalti não foi marcado. Em 2013, acho que é o maior roubo que eu já vi no futebol. Foram 2 gols mal anulados e 2 pênaltis não marcados para o Corinthians nas oitavas de final contra o Boca no Pacaembu. O Amarídia. Esse jogo, sinceramente, eu não me recordo de um escândalo tão grande de arbitragem, com tantos erros claros, prejudicando um time como nesse de 2013. É verdade. Esse jogo foi um negócio muito sério. Estava lá em 2001. Muito sério. Estava lá em 2001, foi 2-2 e o Palmeiras saiu 2 vezes à frente, com 1-0 e 2-1. Exato. E teve a situação do Dedé em 2018, que ele foi expulso depois de um choque absolutamente acidental com o goleiro Andrada. Também achei um absurdo essa expulsão. A gente lembrou só de alguns. A lista é muito maior, evidentemente. A lista é maior. É maior. A força do Boca, a força do futebol argentino, ela é muito grande. É claro que é. Então, tem uma certa tendência. Mas, como você disse, não se pode diminuir a grandeza do Boca, né? 6 títulos de Libertadores e título mundial e 20 confrontos com clubes brasileiros, apesar de tudo isso que você acabou de mostrar, são 17 vezes em que o Boca leva vantagem, apenas 3 perdeu. Volto a citar os clubes: o Santos de Pelé, e depois o Fluminense e o Corinthians. Então, tem isso. Mas o Boca é muito grande, o Boca é muito forte. O Santos comunicou que vai enviar um ofício para a Conmebol, não vai dar em nada, mas é uma... E o Santos, quando teve esse lance do Dedé, o Santos, na época, tuitou se solidarizando com o Cruzeiro. É uma curiosidade. Fala, Roger, desculpe. Não, eu falei, até pelo tamanho, pela tradição, pelo time, pelas conquistas, o Boca não precisa dessas ajudas. Roger, te faço muito aqui sólido. Vou te chamar de uma pergunta, com a sua experiência em Portugal. Normalmente, não se diz por lá que Benfica e Porto são um pouco ajudados? Não se diz na Espanha que Real Madrid e Barcelona são ajudados? Não se diz na Itália que a La Juve... aqui no Brasil de Corinthians e Flamengo também, né? La vecchia senhora, La Juve, que até caiu para a segunda divisão de tanta ajudada que foi. Então, mas aqui é assim, né? No Brasil se fala muito do Flamengo e do Corinthians também, por ter o maior número de torcedores, mas escancaradamente e fora do seu território nacional, o Boca, sem dúvida nenhuma, que chama mais atenção com essas ajudinhas. É o Madrid, não? Só tem um detalhe aí, tá? Deixa eu só fazer uma única ponderação. É o Madrid, não? Muito. Me fala aí. Um pouquinho. Agora... tá bom, peraí. A Juventus de Turim, não? Muito. Fala, Serginho. É que assim, tudo bem, beleza, já discutimos, foi pênalti, etc. Talvez, se fosse um outro jogador que não o Marinho, talvez o árbitro fosse chamado. Porque o Marinho, ele tem um comportamento de se jogar muito. Ele se joga muito. Né? Quem acompanha o Marinho sabe, né? que ele apanha muito e se joga muito. Né? Ele, de uma certa forma, comete um pouco o pecado ali do Neymar. Isso aí foi pênalti. Isso aí é pênalti. Né? Agora, eu não sei o quanto que o Marinho não pagou pela fama construída. Pode ser.
Pode ser pelo rolamento também, pode ser. Mas que foi pênalti, foi pênalti. O Seleção vai para intervalo e no próximo bloco, os pesados...